A educação na época da ditadura militar. Entre 1964 e 1985, o Brasil viveu sob o regime de ditadura militar que restringiu as liberdades individuais e políticas, censurou a opinião pública, a imprensa e as artes, criminalizando e torturando opositores. A principal limitação de comparação é a ausência de dados qualitativos sobre o ensino durante o período de governo militar, em parte como consequência das próprias decisões dos governantes. O INEP, órgão fundado em 1937, que coordena atualmente os sistemas de avaliação de ensino no Brasil, teve sua estrutura restringida pelos militares com o fechamento dos Centros Regionais de Pesquisas em 1973 e do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais em 1976. O sistema de avaliação da educação básica, que atualmente avalia o ensino fundamental e médio, começou a ser estruturado em 1988, mas só passou a ser implementado em 1990. Mas crianças frequentavam a escola durante a ditadura? A taxa de atendimento escolar, ou seja, parcela de uma população que se encontra matriculada no ensino regular, teve uma forte expansão durante o período militar, principalmente na faixa de 7 a 17 anos. E no período democrático, no entanto, que vemos a consolidação do acesso ao nível fundamental e médio. E também temos uma expansão expressiva do acesso ao ensino pré-escolar. A pós-doutora da UNB, Silvana Souza, ressalta que a escolarização obrigatória é aquela que é direito de todos. Dos 4 aos 17 anos é responsabilidade ao poder público. E isso é uma conquista da democracia. A família também tem sua parte de obrigação, pois a matrícula nesse período escolar é responsabilidade legal dos familiares. Hoje, nenhuma família brasileira tem o direito de deixar suas crianças fora da escola, sob pena de responder por isso. E o Estado também não pode deixar de oferecer escolas. A porcentagem do PIB investido em educação era maior? De acordo com levantamentos do Ministério da Educação e os dados da Unesco, o Brasil ampliou de forma significativa a parcela de investimento em educação em relação ao PIB durante o período democrático. Em 1980, as despesas com educação dos governos federais, estaduais e municipais representavam 2,45% do PIB do país. De acordo com os dados do relatório do IBGE, estatísticos do século XX, ao final do regime militar, em 1985, essas despesas passaram a representar 2,72% do PIB. O aumento do investimento em educação, vinculado à expansão do atendimento, é uma conquista democrática. Na opinião de Silvana Souza, ela afirma que não há como quase dobrar a educação obrigatória sem o respectivo aumento do investimento financeiro, o que ainda está em construção no Brasil. Só se poderá falar em democracia na educação quando houver acesso à permanência, inclusive na idade própria, a um sistema escolar de qualidade para todos. Os professores tinham liberdade para dar aula no governo militar? Durante a maior parte da ditadura, os professores não tiveram a liberdade de catedrar, ou seja, a liberdade para ensinar e pesquisar sem censura. A Constituição Federal de 1967, promulgada durante o regime militar, mencionava o direito à liberdade de catedrar, e essa menção foi excluída após a emenda constitucional em 1969. Esse direito só voltou a ser garantido pela Constituição Federal de 1988. Nos primeiros anos do regime militar, entre 1964 e 1966, vigorou a Constituição promulgada em 1946. Nesse texto constitucional estava garantida a liberdade de catedrar na seção sobre educação e cultura. A Constituição de 1967 foi promulgada após a abertura extraordinária do Congresso Nacional, que foi fechado pelo governo militar em outubro de 1966. A nova legislação mantinha o direito à catedrar, dessa vez na seção sobre família, educação e cultura.
A repercussão disso para Silvana Souza foi a mudança de perfil dos intelectuais brasileiros e a limitação da atuação dos professores como um todo. Com a mudança política e intelectual decorrente da ditadura, os intelectuais brasileiros ficaram mais circunscritos ao ambiente acadêmico das universidades, e a política perde muito com isso até hoje, afirma a doutora pela UNB, enfatizando que até o golpe de 1964, os intelectuais brasileiros eram operadores da política, como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e Paulo Freire. A Constituição de 1988 retomou a liberdade de catedral, mas não apareceu citada nominalmente. Na atual Constituição, no artigo 206, inciso 2, está garantida a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pela Constituição, a liberdade de catedral só pode ser limitada quando em choque com outro direito fundamental.